O trio hoje está reunido aí, Adriele está aí? Beatriz? Oi, Marcela, estou aqui. Oi, Marcela, estão juntas, não? Não, juntas não. Acho que a Adriele não está na aula hoje, não, que eu não estou vendo ela aqui. Ah, não, né? É porque nunca aparece o nome de vocês, o que a gente conhece, né? Aparece a Armaria, e é um monte de Maria, não é muita Maria no mundo. É difícil. Vamos lá, iniciar. Iniciar, se Deus quiser, finalizar. A gente viu quais são as principais demonstrações contábeis que a gente deve se ater, né? Balanço patrimonial, a DRE, a DRA. Vimos algumas particularidades, algumas situações que a gente deve se atentar. A gente começou a ver a parte de análise para avaliação de desempenho. Conhecemos todos aqueles tipos de liquidez. E, obviamente, eu, nesse momento aqui, falando para vocês, para tentar vocês guardarem na memória uma compreensão, alguma palavra-chave. Porque são muitos conceitos, né? As fórmulas não são complicadas, tudo bem, mas é importante, inclusive, que vocês façam um mapa mental. Vocês sabem fazer mapa mental, gente? Alguém aí sabe? Não, Marcelo. Inclusive, vou aproveitar que o pessoal já me mandou as coisas, não foi, Emanuel? Tá quentinha? Não, Marcela. Desculpa, inclusive aí foi uma falha muito grande minha. É porque assim, tinha uma mulher aqui no Marco que fazia e eu fui lá e ela não fazia mais, sabe? Não tava nem aberto mais. Tá bom. E eu aí fiquei sem ter para onde ir, sem conhecer o pessoal aqui para fazer. Um homem que não come quentinha, né? Você? Ah, não, é comida da mãe, né? Isso é uma vida boa. Mas a Adriele me enviou, então eu vou fazer com a informação que eu tenho aqui com a dela, para já trazer na próxima aula. Aí o mapa mental, gente, é importante vocês começarem a trabalhar com ele. É uma forma de você trazer correlacionar os principais conceitos que tem ali para vocês compreenderem. Existem até alguns sites, talvez até aplicativo que faça isso. Eu vou dar uma pesquisada. Inclusive, eu baixei um monte de material para poder gravar para vocês o negócio da inflação que a gente estava conversando, né? A questão dos custos da energia, o que é que está envolvido no aumento desses custos todos, que está afetando todas as empresas, principalmente como a gente está falando aqui de quentinha, né? Está aí um setor que está bem abalado. Mapa mental. Material. Eu via muito quando eu estudava para vestibular, eu acompanhava pelo Descomplica. Eles têm alguns vídeos que eles fazem com mapas mentais. Só que eles fazem direcionado para o Enem, né? Sim. Eu já vi, já até peguei uns lá de matemática financeira com eles. Então, é importante, por quê? Porque o mapa mental ele organiza as suas ideias de uma forma sintética, resumida, que você consiga visualizar, né? Uma forma bem interessante aí de organizar, principalmente quando são muitos conceitos. A gente viu um monte de liquidez, não foi? Semana passada. Agora a gente vai dar continuidade à unidade 2. E vamos falar sobre os indicadores de rentabilidade, porque nós estamos aqui analisando todos os indicadores que são, então, utilizados para que você verifique o desempenho, como é que está o desempenho dessa empresa. E aí você vai usar esses indicadores, tanto para estar ali todo momento mensurando, para que você possa parar, analisar e entender como está sendo essa evolução, se está sendo dentro do que foi planejado, o que é que se busca, se você vai conseguir alcançar ou não, né? Se precisa de ajustes. E aí a gente não consegue gerir o que a gente não consegue medir. Todo o planejamento que é feito numa empresa, a gente transforma. A gente faz o planejamento, coloca os objetivos estratégicos, depois a gente transforma aquilo em metas,
para a gente saber se nós estamos alcançando as metas, nós precisamos dos indicadores, que são os números que vão nos apontar se estamos chegando ou não, né, ao nosso destino. E esses indicadores, por mais que sejam algumas situações, sejam subjetivas, né, alguns objetivos estratégicos sejam subjetivos, a gente tem que encontrar um modo de transformar ele em alguma métrica, para conseguir mensurar. Por exemplo, lá no Instituto, dentro do PDI, que é o Planejamento de Desenvolvimento Institucional, que é feito para 5 anos, tem uma meta lá, um objetivo, que é sobre a questão da sustentabilidade, sabe? Que é algo bem subjetivo, é analisar, o objetivo é o índice de sustentabilidade do campus. Como é que eu vou mensurar a sustentabilidade do campus? Qual é o meu parâmetro? Aí eles fizeram lá para transformar, primeiro, para transformar no número. Então, você pegar em outros índices e conseguir relacionar. Por exemplo, a questão dos resíduos sólidos, a questão do reaproveitamento e reutilização de água, economia de energia, utilização de energias renováveis. E aí vai pontuando, entende? A partir daquilo você consegue chegar ali no índice para dizer onde você está, né, a questão dessa sustentabilidade. Se você está chegando no que foi proposto, ou está muito longe, ou está ultrapassando. Mas todos eles precisam de números, de métricas. E é o que a gente está fazendo aqui na disciplina. A disciplina de contabilidade é para você ter um foco nas demonstrações contábeis, né? Mas a partir do que essas demonstrações contábeis estão demonstrando, vocês tirarem de dentro delas informações, indicadores que vão mostrar se vocês estão caminhando certo ou não. Às vezes vocês estão, se a gente analisar a disciplina, eu sei que alguns podem estar com dificuldade, mas ela não é difícil. Ela só não é do dia a dia de vocês e nem do meu, tá? E aí eu estou junto com vocês nesse barco, porque contabilidade é uma parte da administração que eu sinceramente não gosto, mas a gente precisa lidar com ela, não precisa? Precisa, não precisa toda hora, graças a Deus, mas ali e acolá a gente precisa. Mas qual é o foco dela? O foco é você saber que existem as demonstrações contábeis, quais são aquelas primordiais, o que com relação a elas vocês precisam saber de essencial, que é que vai no ativo, como o ativo se divide, como o passivo se divide, certo? O que é que significa, como ler aquela demonstração de resultado, isso aí é o básico. Não é difícil, vocês pegaram isso na contabilidade geral, vocês já compreenderam, vocês gostaram da disciplina. Mas aquelas demonstrações que vocês aprenderam lá na contabilidade geral, elas não estão ali apenas para fazer, vamos fazer aqui, cada crachá para o governo, para o fisco, não. Ela pode ter outras utilidades que não apenas atender legislação. Elas devem ser utilizadas, porque a gente vinha falando da questão da contabilidade gerencial, que é o pegar esses dados que a contabilidade registrou, escriturou, com informações de credibilidade da minha empresa, e a partir dali eu consegui descobrir como é que está meu endividamento, como é que está a situação de liquidez da minha empresa, como estão os meus indicadores de rentabilidade. Ah, Marcela, quem faz isso? É também gestão de pessoas? É também... Gente, não. Não é. A não ser, como eu disse, né? O caso lá da EUKI. Então, se você vai fazer só isso, meu amigo, no mercado de trabalho, você vai parar, você vai estudar, você vai fazer um cursinho rapidinho ali, né? Então, você vai ficar expert nisso. Eu aposto que cada um de vocês, se eu tirar as próximas 2 aulas, para a gente só fazer exercício com base nisso daqui, vocês vão sair expert. A gente até tem tempo nessa disciplina, né? É uma situação ímpar, nunca tinha acontecido isso antes, a gente ter tanto tempo.
E a gente conseguiu avançar em outras de uma forma mais tranquila, tá? Mas é isso, gente. Não é um bicho de 7 cabeças. É só que são muitas pequenas informações. Então, como são muitas pequenas informações, muitos conceitos ao mesmo tempo, a nossa mente, ela fica meio tonta. Ela fica o olhinho assim, ó, passando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e ela não fixa. Então, se você não foca, você não compreende, você não aprende. Por isso que a gente tem que ser estudante e não aluno. Por isso que a gente tem que não apenas pegar na disciplina quando está aqui no encontro, né? A gente tem que pegar a gravação, assistir de novo. Aí eu ainda não estou entendendo, Eu sempre estudei assim, vocês não estudaram assim na escola, não? Eu lembro que eu tinha aula na escola, eu anotava tudo, chegava em casa, além das anotações, eu pregava um monte de página, porque eu ia pesquisar outras informações em outros livros, de outros professores, né? E é assim que a gente vai compreendendo, que a gente vai se aprofundando. É por isso que existem pessoas que são especialistas. Nossa, Marcela, mas fulano fala tão bonito sobre um assunto, né? Cara, parece que fulano sabe de tudo daquele negócio. Porque ele estuda aquilo, gente. Quando você estuda, você aprende. Tá bom? Mas é isso. Pegamos essas demonstrações contábeis, que a contabilidade já vai nos fornecer. O que eu posso fazer, então, para que essas demonstrações, elas me mostrem como estão andando os meus resultados. Para além de eu saber quanto é que eu tenho no ativo, quanto é que eu tenho no meu patrimônio líquido, quanto é que eu tenho, para além de saber só isso, é o que isso significa. Como essas relações, essa inter-relação entre ativo e passivo vai influenciar na minha realidade cotidiana. É isso. É você pegar a contabilidade escritural e transformar em contabilidade o quê? Gerencial. Informações para você gerenciar o seu negócio. Espero ter ajudado aí, trazendo esse parêntese aqui. Então, vamos lá. Os indicadores de rentabilidade. Eles vão abranger alguns aspectos. Então, eles vão abranger aí aspectos econômicos, nessa análise empresarial, o potencial de vendas, a evolução das suas despesas. Então, quando você analisa essa rentabilidade, você está podendo ter contato com esses aspectos. Está podendo vislumbrar como é que está esse potencial de vendas, como está sendo a minha evolução de despesas. E isso é importante, não é? Para você tomar decisões. Então, nesse caso, a atenção do gestor deve estar concentrada na habilidade dessa empresa de gerar os resultados. E para a gente avaliar o rendimento de uma empresa, os principais indicadores são o da lucratividade, da rentabilidade do capital próprio e do retorno de investimentos. A gente vai ver cada um deles. A taxa de retorno sobre investimentos, a TRI, é um índice que vai mostrar quanto a empresa obteve de lucro líquido em relação ao valor que foi aplicado. Eu apliquei 100, quanto aquilo me devolveu de lucro líquido, lucro limpinho, só para eu botar no bolso. Aí ele vai dizer aí, por exemplo, por meio da DRE, é possível conceituar, então, o lucro líquido do exercício, estabelecendo, então, os critérios de classificação de certas despesas. A gente já viu, né? Na aula anterior, como é que a gente chega lá nesse lucro líquido. Essa medida, né, de rentabilidade, ele vai dizer que não é exatamente de rentabilidade, mas é uma medida de capacidade dessa empresa em gerar lucro líquido. E assim ela conseguir se capitalizar. Se eu estou conseguindo gerar lucro líquido, está sobrando dinheiro na minha conta, eu estou podendo investir mais na minha empresa, eu estou me capitalizando. Para apurar a taxa de retorno sobre investimentos, aí tem essa formulazinha. Então, a rentabilidade vai ser conhecida aí, né, por esse lucro líquido dividido pelo ATM. Vocês lembram que era o ATM, gente? Era o ativo. Peraí, agora eu não vou lembrar de cabeça. Vocês que são mais jovens, menos idosos de cabeça do que eu.
pegar aqui. Para não passar adiante sem esclarecer. Só porque eu quero achar, eu não acho. Acontece com vocês aí? Também, sempre. Hã? Sempre. A gente tá procurando uma coisa, aí não acha. Aí quando não tá procurando, Quando acha. não tá procurando, acha, né? Peraí, que eu vou achar que eu sou teimosa. Menina, e o pior é que nem no livro tem, só tem aí, tu acredita? Lucro líquido. Ok. Eu acho que é o ativo médio líquido, ou é ATM, né? Gente, eu vou ficar devendo para vocês. Coloca lá no grupo alguém, por favor. O livro ele também não traz na internet, eu não achei. E é que vai aparecer aqui como aquela ATM da mandíbula, né? Vocês sabem aí, quem tem os aparelhos às vezes sabe o que é. Quase encontrando. Depois eu trago para vocês, gente. Aqui, né, encontrando essa rentabilidade do ativo, a interpretação é, tendo em mãos esse índice... Marcela? Oi? Eu acho que encontrei aqui. Seria ativo total médio? Ativo total médio. Ah, pronto. Soube que tinha alguma coisa ativo e médio. Tu achou onde? Google. Ah! Pois tu achou melhor do que eu. Deixa eu ver. No livro tem? É isso mesmo, no livro eu trouxe. Mas ele não traz do lado a sigla. Só traz solto. Então, pronto. Obrigada, Emanuel. É o lucro líquido dividido pelo ativo total médio. Nos outros também ele vai utilizar essa questão da média. Aí ele traz um exemplo para que já esclarece, né? Uma empresa que teve o lucro líquido, então já teve aqui o lucro líquido de 207 mil, que é decorrente de um ativo total de R$ 1.036.833, vai obter uma taxa de retorno de 20%. Significa dizer que o poder de ganho dessa empresa para cada real de capital que foi investido é de 20 centavos. Então, para cada capital que você investiu, você teve um retorno de 20 centavos. É bom? Né? Se a gente deseja saber quantos anos vai demorar para que essa empresa consiga obter o valor do capital que ela investiu, né? A gente vai fazer o cálculo de 100% dividido pelo percentual de ganho apurado no ano. O do ano não é 20%? Né? Então, você pega esse 100% e divide por esses 20%, você vai encontrar o número 5. Então, se você abrir um negócio, você investiu R$100 mil nele. A cada ano, né, você tem um objetivo quando abre um negócio. Né? Você investir o seu recurso para que ele te tragam outros ganhos. Então, você investiu ali R$100 mil. A cada ano, você está tendo de retorno R$20 mil de lucro
líquido, né, que está sendo pago pelo dinheiro aí que você investiu. Em 5 anos, você vai ter esse retorno. É o que a gente chama de payback. Já devem ter ouvido falar isso. O payback é o tempo médio de retorno. Quer dizer que, em 5 anos, você trabalhando com essa empresa, ela te trazendo esse retorno, né, você já terá tido o seu investimento de volta, já te pagou. E você continua com a empresa. Imagina que você não vai mudar nada na estrutura dela, não vai investir, reinvestir, você está só guardando esses 20 mil todo ano. Né? Ou guardando até investindo para que o lucro seja maior. Né? Em 5 anos, você vai ter de volta os 100 mil que você investiu e você ainda vai ter a sua empresa. Que a partir de então vai começar te dando mais lucros, né? E você já vai superar então o que você investiu. A gente utiliza payback, né, no nosso dia a dia. Não sei se vocês utilizam isso nas compras de vocês. Outro dia aqui em casa, ano passado, a gente, pouco antes da pandemia, a gente já vinha sofrendo com o nosso mecanismo aqui em casa, né, de utilização de água para beber. Era um bebedouro, um gelágua, tinha que botar o garrafão de água, né? A gente comprava e eram cerca de 3 a 4 garrafões por semana aqui em casa. E o povo aqui em casa é meio bonequeiro, sabe? A gente comprava aquele, acho que era Naturágua, só vende lá no Bom Jesus, bem carinho. E aí, o que acontecia? Mesmo tendo 3 garrafões, às vezes a água acabava assim, na correria, né? A gente que ia comprar, como a gente passava muito tempo fora, não dava para pedir para vir deixar, porque a gente quase nunca estava em casa. Aí, às vezes, acontecia de à noite já ter fechado o supermercado e não ter água. Aí a gente ia dormir com sede. Ou então eu tinha que comprar aqueles garrafões de 2 litros, de 5 litros para aguentar a noite no supermercado, né? Ou no posto de gasolina, alguma coisa assim. E sem falar que era pesado, né, gente? Aquele peso, às vezes o André não estava em casa, eu tenho um problema na coluna, sofria, colocava, mas depois estava com dor no quadril e tudo mais. E a gente percebeu, gente, não dá para ficar assim. Nós precisamos. Aí o Carlos André começou a botar boneco, não, vamos pesquisar outras formas. Vejam, é assim numa empresa também. As coisas estão funcionando, você começa a enxergar de que aquela que era antes solução para você, agora já pode estar se tornando um problema. E aí você vai ter que analisar quais são as opções que você tem, né, para melhorar aquele processo e como você vai fazer, qual vai ser o seu retorno. E a gente usa essa questão do payback, nós utilizamos isso. Então, nós fizemos pesquisa, encontramos a questão do purificador de água. Ok, essa é uma opção, é a melhor opção para a gente. Agora, qual purificador? Aí fomos fazer pesquisa, né? Fomos em alguns consultórios médicos durante o período, fomos provando as águas. E aí, não, esse daqui realmente é bom, tal. Pronto, quanto é que custa? É a manutenção. Porque a gente está fazendo investimento, não é? Assim como numa empresa. Pronto, você pode estar com esse problema na sua empresa. Ok, então vamos comprar o purificador. Nós fizemos, então, análise de quanto custava manter o gelágua. Comprando os garrafões, né? Colocando aí essas questões de pesado, de ficar carregando para dentro e para fora, de acabar a água no meio da noite, essas questões, né? E aí fizemos o cálculo que em 10 meses nós teríamos esse payback. Em 10 meses, utilizando o purificador de água, nós já teríamos de retorno o que nós havíamos investido, ou seja, o pagamento dele. Se eu comprava, era cerca, sei lá, acho que era R$120 por mês que nós gastávamos comprando garrafão com água, garrafão de água. R$120 mais ou menos. E aí, se eu pegar esses R$120 e utilizasse, por exemplo, para pagar a parcela, né, do gelágua aqui, do purificador que a gente comprou, foram 12 meses, gente, 12 meses. Foi. 12 meses a gente já teria pago. Não, foi 10 mesmo, foi R$1.200 o negócio que eu comprei. Pronto. Então,
Então, em 10 meses, nós tivemos de volta, e a partir dali, nós não tivemos mais aumento, nós tivemos diminuição nos nossos custos, nas nossas despesas fixas. Por quê? Porque essa água ela vem direto da CAGES, né? Direto da torneira, e passa pelo purificador, e a água fica perfeita. Só que a nossa conta de água não sofreu aumento, porque a gente pagava uma taxa mínima e a gente nunca conseguia consumir. Então, a gente pagava, tipo, pelo consumo de, sei lá, de 20 metros cúbicos e a gente usava 10. Então, a gente ainda está abaixo, dentro dessa mesma faixa, sem utilizar todo. E agora não precisa mais comprar garrafa d'água, não precisa mais carregar peso, ninguém precisa ficar com dor nas costas, nem nada. Então, esse é um exemplo de utilização do payback. E vocês podem fazer isso em tudo que vocês vão comprar na casa de vocês. É interessante, vocês já podem começar a praticar isso. Quanto tempo vai levar? Se eu quero trocar uma solução por outra, qual vai ser a melhor? Quero trocar de carro. Vai ser bom para você? Quanto tempo você vai ter o retorno? Vai aumentar as suas despesas? Já parou para considerar isso? Você vai aumentar, vai comprar um carro mais caro. Você vai pagar IPVA mais caro, você vai pagar seguro mais caro. Tem que olhar como é que é o consumo de gasolina, toda a manutenção. Quanto custa o pneu desse carro? Ninguém sabe quanto custa o pneu do carro na hora de comprar. Aí, 2 anos depois, tem que trocar um pneu. Uma vez, uma amiga minha, uns 7 anos, ficou horrorizada. Trocou de carro, teve que trocar um pneu. R$600. Gente, R$600 há 7 anos era dinheiro. Era muito dinheiro. Então, aí eles continuam explicando que essa taxa de retorno do investimento, a TRI, busca-se, então, conhecer a taxa de retorno que vai igualar os fluxos futuros. Então, esse método payback, ele é possível com ele descobrir em quantos anos você vai ter o seu valor investido retornado. E eles vão ressaltar ainda que para decidir sobre um investimento, primeiro você precisa analisar qual é a sua rentabilidade. Quanto ele vai te render aí por ano, por exemplo. A empresa ela é vista como um ou mais projetos de investimento que estão sempre ali operando simultaneamente. Às vezes, você tem um investimento, por exemplo, alguns projetos, sei lá, de um novo produto, vai gerar altos investimentos, né? O ativo, ele representa esse investimento que foi realizado e o passivo, o financiamento, né? A gente sabe que o passivo vai financiar o ativo. A taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. Esse índice já visa medir se o lucro que foi auferido pela empresa vai ser suficiente para remunerar o capital investido nela pelos sócios. Ou seja, né? Se essa taxa de retorno aí, ela vai atrair ou não novos investidores. Essa rentabilidade do patrimônio líquido também você vai utilizar na forma o lucro líquido, só que agora você vai utilizar o patrimônio líquido médio, o PM. Como é que eu acho o patrimônio líquido médio? Você vai pegar o patrimônio líquido inicial, já corrigido aí, por exemplo, a questão da inflação e tudo mais, o patrimônio líquido final, também corrigido, e vai dividir isso por 2. Você tira a média. Você fez uma média. Tirou a média, então você pega qual é o lucro líquido e divide pela essa média do que vai tendo aí sentido de patrimônio. Quanto maior for esse índice, melhor para você. Melhor será essa rentabilidade. Lembrando, então, que a gente viu até agora a rentabilidade do ativo, que era sobre esses investimentos, que é um foco importante para quê? Para que a gente identifique, por exemplo, quando você vai ter o seu payback. É importante a gente saber esse payback, para a gente se programar. Quando vai planejar algo, né? Saber se não está dando um passo maior do que a pena, quando vai ter esse retorno, saber se realmente ali vai ter, como é que eu vou dizer, atrativos, né, para você. Enquanto que a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido é utilizado justamente para ver aí, para tentar atrair, né, novos investidores.
para mostrar para eles, né, que esse patrimônio líquido ele está aí evoluindo de uma forma atrativa. Então, quanto maior, melhor. Uma empresa com lucro líquido de 207 mil, que é decorrente, a mesma empresa, tá, gente? Os mesmos dados, de um ativo total de 1 milhão, por exemplo, né? Você pegando o patrimônio líquido aí de 829 mil, você pega esse patrimônio líquido de 207 mil, divide por esse patrimônio líquido aí, que ele já está interpretando como sendo médio, né? De 829 mil, você vai ter uma taxa de 25%. Quer dizer que o poder de ganho dos proprietários para cada R$1 investido é de 0,25. Se a gente deseja saber também quantos anos vai demorar para que a empresa obtenha o valor do capital investido, a gente vai pegar aqueles mesmos 100% e vai dividir por esses 25%. Então, aqui é um payback de 4 anos. A taxa de retorno do investimento da empresa versus a taxa de retorno do investidor. Temos aí, então, o retorno de investimento da empresa, o ROE, né? E o ROE é do investidor. Então, um retorno sobre investimento e o outro retorno sobre o capital investido pelos proprietários. No ROE, usualmente é denominado aí de retorno sobre o valor, sobre o ativo, ou taxa de retorno sobre o investimento, o TRI, né, que nós já vimos. E esse ROE, né, com E no final, também conhecido como retorno sobre patrimônio líquido, ou taxa de retorno sobre patrimônio líquido, que é a TRPL, que nós acabamos de ver. Elas podem ter essas outras duas denominações, ROI e ROE. Vocês vejam que a fórmula é a mesma, eles só acrescentaram esse ROI e ROE, sinal de igualdade, antes do TRI e antes do TRPL. A lucratividade bruta, veja que a gente já está no tópico 4, né? Estávamos no tópico 3. Então, o tópico 3 foi tranquilo, por aqueles 2 pontos lá. A lucratividade bruta, ela vai ser obtida pelo quociente entre o lucro operacional bruto e a receita operacional líquida. Lucro operacional bruto, receita operacional líquida. O lucro operacional bruto vai ser obtido quando você faz a diferença entre a receita operacional líquida e o custo dos produtos que foram vendidos. Ou o custo das mercadorias vendidas, né, no caso aí de comércio. Ou então os custos dos serviços prestados pela empresa, no caso de uma prestadora de serviço. Então você pega ali o que foi que aquelas vendas geraram de receita operacional líquida lá dentro da DRE, você identifica quanto foi. Aí você faz, então, a subtração dos seus custos. E aí, a receita operacional líquida, por sua vez, vai ser a diferença entre a receita bruta de vendas e as deduções de vendas, que são que os impostos, questões de devolução, outros abatimentos que tiveram, se deu, sei lá, alguns descontos. Olha um exemplo. A companhia misteriosa apresentou a demonstração dos resultados do exercício, olha aí a DRE que eu falei. E o gerente financeiro, ele apurou o quociente de atividade a partir dos seguintes dados. Então, a gente tem aí a receita bruta de vendas, ó, foi de 6.210. A receita operacional líquida, veja que ele colocou aí, foi 5.680, porque daquela receita bruta de vendas, ele subtraiu algumas deduções de vendas que precisavam ser retiradas. Você tem, então, essa é a sua receita operacional líquida. Aí ele tinha os custos foram de 2.640, aí você chegou no seu lucro bruto. Pronto, eu peguei o que eu vendi, tirei algumas deduções ali das vendas, cheguei na minha receita. Agora eu tiro os custos para saber o que sobra para mim. Mas o que sobra ainda não é o seu lucro líquido, porque em cima do seu lucro, você ainda vai tirar as suas despesas operacionais e vai chegar no seu lucro operacional líquido. Aí você vai tirar outras
receitas, né, ou outras despesas que você tenha. E você vai tirar também o imposto de renda e a contribuição social, que é em cima do seu lucro, né? Até chegar no seu lucro líquido, que no caso aí foi 2.350. Então, veja, ó, a receita bruta foi 6.210. Aí imagina a pessoa morta de feliz que vendeu 6.210. Nossa, tem 6 mil reais aqui para gastar. Mas na verdade, o que é da empresa mesmo, que sobrou mesmo, que é dela agora, pronto, é 2.350. O resto estava comprometido. Aí ele vai mostrar a fórmula dessa lucratividade bruta, onde vai ser esse lucro operacional bruto dividido pela receita operacional líquida vezes 100, né, para virar percentual. Então, vamos lá. O lucro operacional bruto foi de R$ 3.040, ali, ó, o lucro bruto. E a receita operacional líquida foi de 5.680, o terceiro itemzinho ali. Então, você chegou a um total de 53,2%. Então, a sua lucratividade bruta é equivalente a 53,52% da sua receita líquida. Que você vendeu, que realmente não tinha mais que deduzir nada para fechar, que foi a sua receita, né? Daquela sua receita ali, 53% dela foi uma lucratividade bruta. Né? A informação importante para saber aí como é que está andando. Apurado esse lucro operacional bruto, devem ser deduzidas as despesas operacionais, né, como a gente viu, despesas administrativas, comerciais, tributárias. Esse procedimento é que vai fazer gerar, então, a lucratividade operacional e é calculado através do quociente entre esse lucro operacional líquido e a receita operacional líquida, né? Temos LO, então vai ser igual LOL sobre ROL. Olha aí, LOL sobre ROL. Ele pegou, então, o LOL. O que é o LOL? Lucro operacional líquido. Vamos ver quanto é que era. Lucro operacional líquido, 2.550. Vocês estão vendo aí? Está em negrito. 2.550 na tabelinha. Vamos lá. Colocou lá em cima, 2.550. E pegou a receita operacional líquida, não é isso? O ROL, exatamente. Vamos lá. Receita operacional líquida também está em negrito, é 5.680. E dividiu. Multiplicou por 100 para dar o percentual. É só para isso, esse 100 aí, tá? 44,89%. Então, a lucratividade operacional é uma fatia de 44,89% da sua receita operacional líquida. É para você conseguir mensurar, né, como é que estão as relações entre esses dois, entre a sua lucratividade e a sua receita, o que você está gerando de receita. Quanto dele, em algum momento, está se transformando em lucratividade. É importante, é uma medida importante, porque imagina que você está com um nível de lucratividade baixa. É baixo, né, gente? Baixo. Então, isso já acende. Então, esses dados, né, aqui vocês estão aprendendo o que eles são, como calcular. Não são difíceis os cálculos, mas a interpretação vai depender da situação, vai depender dos resultados anteriores, vai depender dos objetivos da empresa, vai depender do cenário, né, que está sendo vivenciado. Mas é importante saber que esses índices existem, esses indicadores existem, eles não são difíceis de encontrar. Você vai tirá-los, né, a partir das demonstrações contábeis, e eles vão te dizer algo sobre a sua empresa. Aí vai depender do seu foco. O que é que eu preciso para esse momento? Vou analisar todos, mas o que é que eles significam? Tão positivos? Eu posso melhorar? Aí vai depender do que você traça como objetivo. Por exemplo, vou fazer as provas, você pode tirar de 0 a 10. Se você não colocar nenhum objetivo, não tiver nenhum parâmetro ali que precise te guiar, hoje vocês têm o da média. Eu tenho que tirar de 7 a 10, não é isso? Porque senão eu reprovo, mas tenho que refazer. Se eu tirar de 7 a 10, ok, eu
passo. Isso é um objetivo. Você está buscando qual é o seu resultado. E nas minhas provas eu tiro de 7 a 10. Qual vai ser a sua base de dados? Onde é que você vai buscar essas informações? Na nota das suas provas. Você faz, epa, essa prova aqui já não deu. Essa prova aqui, então você pega todas ali as suas provas daquela disciplina e aí você vai analisar de acordo com os seus objetivos. Ah, mas eu só tracei que tinha que ser de 7 a 10. Então, qualquer um entre 7 e 10 vai estar bom para você. Agora, o Emanuel, não. O Emanuel eu quero tirar entre 9 e 10. O objetivo dele é mais audacioso. Então, na primeira prova, ele já vai analisar. Opa, essa nota aqui, com essa nota, para o meu objetivo, eu preciso me esforçar mais na outra. E aí ele vai, ao fim da disciplina, ele vai ter a média, ele vai saber se ele alcançou ou não o objetivo dele. Se ele não alcançou, para a próxima disciplina, ele vai fazer ajustes, não é? É isso, gente. Na empresa é assim. Não é algo difícil de compreender, né? É apenas porque, como a gente não faz no cotidiano, a gente compreende como algo complexo demais. Mas não. Traz muitos termos técnicos, às vezes pode dificultar a compreensão, né? Mas, trocando em miúdos, vamos dizer assim, tá dando para a nossa realidade, você buscar informações para você ter os seus objetivos. Então, por isso que ele não diz aqui qual é o índice bom, qual é o índice ruim, porque ele só dá indicação de quanto maior, melhor, quanto menor, pior, ou sei lá o quê. Porque cada momento vai identificar, vai depender dos resultados, dos objetivos em relação. Os resultados vão estar relacionados a quais são os seus objetivos. Um resultado de 7,5 é bom. Você passou, mas não era o objetivo do Emanuel. O dele era 9 e 10. Ele está abaixo do objetivo dele. Então, ele vai ter que trabalhar mais para conseguir chegar lá. De alguma forma, vai ter que ver o que não está dando certo. Aí você vai analisar onde é que a gente pode melhorar. Aí vai analisar outros indicadores. Ver quais são os indicadores que estão mais confortáveis. Vai analisar as fraquezas, as oportunidades, fortalezas. E assim, a roda gira. A lucratividade não operacional pode ser calculada a partir da diferença entre as receitas não operacionais e as despesas não operacionais. Dividido, né, sobre a sua receita operacional líquida. E, novamente, vai ser multiplicado por 100 para ter o percentual. Aí você vai ter a lucratividade, que não está aí relacionada com o operacional. E existe a lucratividade do exercício. Naquele exercício, naquele período de tempo, né? Vai ser obtida aí pela soma algébrica. Soma algébrica, gente, é uma soma. Só colocar algébrica para dificultar o entendimento, né? É uma soma entre a lucratividade operacional e a lucratividade não operacional. Vejam, vocês já aprenderam a calcular a lucratividade operacional aqui. Não é difícil, a gente viu ó, que tem todas as informações aonde? Bem facinho. A demonstração do resultado, é só pegar os números. Bem tranquilo, já está ali, o contador já fez bonitinho. Então, você já tem o seu LO. O seu LNO, ele já disse aqui o que é também. Você também vai pegar esses resultados lá na sua DRE. E aí você coloca aqui e consegue ter a sua lucratividade daquele exercício. Vai somar, então, a lucratividade operacional e a não operacional e vai dividir pela sua receita operacional líquida. E você descobre qual é a sua lucratividade do exercício. Vejam que não é difícil. Tá mais fácil aí, gente? Me digam. Quem estava aí com dificuldade? Rayane? Está clareando mais? É muita forma, assim, muita coisinha, Assim, dá umas revisão, né? Uhum. Muita coisa. Se não estudar, não entra, Marcelo, gente. como Não entra, você não falou. Pode falar, Como Rayane. você fala, a forma como você está passando para a gente é mais real, né? Embora que parece aquela história do Chaves que diz que só sabe somar se for com maçã ou laranja. Uhum. É meio parecido com isso, mas deu para entender. É complicado. Mas isso é só a falta de intimidade, né? Aí vocês precisam daqui partir para os estudos.
Aqui é o pontapé inicial, né? O estudo, gente, o aprendizado, ele não vem no momento da aula, não. Isso aqui não é eu passando conhecimento para vocês. Isso aqui é eu tentando ser uma ponte entre o conhecimento e vocês. Mas, se não sentar para estudar, vocês não vão aprender, né? Não tem como. A lucratividade antes dos impostos. Eu sempre vejo as pessoas falando muito, assim, às vezes admirando muito algumas pessoas, né? Nossa Senhora, mas aquela pessoa sabe tanto, aquela pessoa, em tudo que faz, ela faz tão bem feito e tal. Gente, as pessoas colocam como se aquilo fosse um dom. Nossa, alguém botou uma varinha mágica na cabeça daquela pessoa e pronto, ela faz tudo assim, de uma forma tão maravilhosa, naturalmente, sem nenhum esforço, né? Mas não é, gente, né? Não é, a realidade não é essa. A realidade é que, na verdade, aquela pessoa estudou muito, aquela pessoa se dedicou horas a fio, pode ter certeza que passou noites em claro, deixou de sair, deixou de viajar, porque tinha um objetivo. A gente não faz sacrifício, as empresas fazem sacrifícios, né? As pessoas também fazem os seus. E aí as pessoas às vezes acham, aí aquela historinha, né? Ai, é sorte. Não é não. Não é sorte, não. É trabalho. Sempre tem trabalho. Sempre tem trabalho. A gente vivenciou agora as Olimpíadas, né? Viram lá aquele monte de gente, como é que esse povo faz isso? Nunca na vida eu ia conseguir. Gente do céu. Aí eu não assistia, não assisto mais TV, então não tenho contato. Mas eu estava assistindo umas lives que aconteciam 6 da manhã, que era sobre empreender, né? No sentido mais pessoal. E aí o cara estava falando que esse cara trabalhou com a Marcela, lembra? A Marcela ganhou, acho que foi o ouro na natação, foi? E ele estava falando que essa menina, ela foi para a Copa, acho que ela está indo para a Copa, para as Olimpíadas, né? Acho que ela já foi para umas 3 Olimpíadas. Foi novinho e tal. E essa menina treina e foi, e não ganhou, e foi, e não ganhou, e foi. Mas ela só ganhou destaque quando ela ganha, não é? Então, quando ela foi e ganhou, nossa, e todo mundo, os holofotes. Aí as pessoas imaginam, é um ser iluminado. É um ser iluminado, porque tem muita disciplina. É por isso, não é à toa, que você vê esses jogadores, os treinadores, eles sempre estão ali palestrando para empresas, para os seus times. Por quê? Porque eles vão falar de disciplina. É disso que eles sabem. Porque eles conseguem, eles são profissionais de alta performance, gente. Eles vão ao seu máximo, eles se dão ao máximo. E as empresas, elas estão buscando quem está se dando, né? Porque quem se dá a algo, gente, acontece. Acontece. Muito difícil não acontecer. Pode demorar, pode ser ter que ir para uma Olimpíada 3 vezes, né? 3 vezes indo para uma Olimpíada, são 12 anos. Não é brincadeira, não. São 12 anos da sua vida para você conseguir um ouro. Enfim, hoje eu estou muito poética. Hoje eu estou muito coach. O pessoal fica tirando onda comigo, que eu sou coach. Gente, eu não sou coach. Eu sou mãe, acho que é isso. Lucratividade antes dos impostos. Porque os impostos, né, quando a gente pensa que é igual o salário, né? Hoje eu fui contratado para ganhar 5.400, recebi 4.800. Roubaram meu dinheiro. Não. Roubaram, assim. Você pagou, né? Para o Estado. O cálculo da lucratividade antes dos impostos, vai ter aí o LAI, lucratividade antes dos impostos, vai ser obtido a partir do quociente. O quociente é uma divisão entre a sua lucratividade do exercício, que a gente acabou de descobrir como é que calcula, acrescidos aí dos ajustes e das provisões, e isso tudo sobre a sua receita operacional líquida, e aí tudo multiplicado por 100, né, para você colocar o percentual. A lucratividade líquida do exercício, você vai utilizar o LAI, que nós acabamos de ver. Veja, que um está puxando o outro. Pronto, você vai pegar esse LAI, vai subtrair dele
a sua provisão para imposto de renda, que está previsto aí para o seu imposto de renda, antes do LAI, né? E aí você vai dividir sobre a sua receita operacional líquida. Multiplica por 100 e você vai conseguir descobrir qual foi a sua lucratividade líquida daquele exercício. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou anotar aqui para eu trazer na próxima aula, antes da gente começar a falar do seminário, ver se eu encontro algum gestor financeiro que coloque como ele utiliza no dia a dia, quais são as principais, alguma coisa assim, sabe? Dos indicadores. Coloquei aqui. Amanhã vou dar uma pesquisada. Estou até pesquisada hoje à noite ainda. Pronto. Então, a lucratividade líquida do exercício, né? Você vai utilizar lá, que já acabamos de conhecer, essa provisão para imposto de renda, tudo isso dividido pelo ROL. E o giro sobre o ativo total. O giro do ativo, ele é calculado a partir de uma relação que existe entre a receita operacional líquida, chamada de ROL, e o ativo total. Então, olha, novamente, a gente vai buscar todas essas informações nas demonstrações contábeis. O seu ativo total, a receita operacional líquida vai estar lá na DRE, não é? Então, o giro ativo, ele também conhecido como turnover asset, é um dos principais indicadores da atividade da empresa. Através dele, o gestor ele vai analisar o resultado que foi obtido dessa relação entre as vendas do período e os investimentos totais realizados pela empresa. Porque o meu ativo é tudo que foi investido na empresa, não é? Se eu comprei uma máquina, se eu comprei estoque, se eu comprei matéria-prima, materiais, está tudo lá no meu ativo. São os meus investimentos, não é? Então, ele vai analisar qual é a relação que está existindo entre o que você está vendendo e o que você está investindo. Ele vai representar aí pelo tal do ativo total médio. Custa ter um ATM aqui do lado? Por isso que eu não estava achando, Emanuel. Porque ele não colocou. Por isso que quando vocês estão falando, escrevendo lá no paper, eu fico toda hora, descreva o que essa sigla significa. Porque as pessoas precisam saber. Né? Aí você não acha. Exercício. A companhia misteriosa, ela apresentou um balanço patrimonial, encerrado aí no último dia de um certo ano, e tinha como ativo R$ 5.200. E o valor do patrimônio líquido de 1980. O valor de receita operacional líquida deve ser extraído da demonstração do resultado, né, da sua DRE, que foi apresentado já, né, que é aquele lá que ele mostrou. Então, esse giro ativo total, você vai pegar o ROL, né, essa receita operacional líquida, que já está lá bonitinho descrito no nosso DRE, e vai dividir pelo seu ativo total. Então, a gente vai encontrar um resultado de 1,09. Esse resultado significa que o valor faturado naquele ano, ele foi 1,09 maior que o valor que foi investido no ativo total. Então, quanto maior for esse número, melhor, né? Quanto maior for, melhor aí para a sua empresa. Mas existe também, aqui a gente viu o giro sobre o ativo total, mas existe também sobre o patrimônio líquido. Nesse caso, né, a diferença de um para o outro na fórmula vai ser só essa parte de baixo, né, gente? Vai pegar o ROL, ao invés de dividir pelo ativo total, vai dividir pelo seu patrimônio líquido. Aqui deu 2,87. Então, ele observa o nível de eficiência maior, porque a cada R$100 de capital aí próprio, patrimônio líquido, a empresa conseguiu realizar vendas
de R$ 287 durante o ano. A cada R$ 100 patrimônio líquido foi equivalente, ele conseguiu render R$ 287 em venda. Nossa, dá 2,87 vezes, né, gente? É bom aí da matemática? Vezes 2,87. Ó, acertei. Estou ruim em matemática, viu? O giro sobre o ativo operacional líquido. A diferença aqui vai ser que, ao invés de você utilizar como utilizamos no último patrimônio líquido aqui embaixo na fórmula, você vai dividir essa receita operacional líquida pelo seu ativo operacional líquido. Aí o tópico 5, que é o último da unidade 2, vai tratar sobre a liquidez dinâmica. Já falamos tanto de liquidez, não foi? Tantos indicadores de liquidez, mas vamos lá. A liquidez dinâmica ela é utilizada para determinar a capacidade financeira da empresa, que está aí pleiteando algum crédito, né? Se você está com esse objetivo, você vai buscar, então, a sua liquidez dinâmica. O Reis vai explicar aí que quando o analista ele vai verificar a sua solvência, né? Solvência dos seus compromissos com outros, a preocupação vai estar voltada em conseguir vislumbrar ali qual é a situação financeira da empresa. Nesse tipo de análise, eles vão verificar a suficiência ou não de recursos em giro, aqui contemplados, né, os valores disponíveis e também os valores que estão realizáveis lá dentro do balanço patrimonial. E tem ali disponível para o pagamento das dívidas da empresa. Ele vai analisar isso. A solvência é isso, né? É analisar se essa empresa consegue aí pagar suas dívidas. Quando o autor estiver se referindo à capacidade de pagamento a curto prazo, quer dizer que ele está se preocupando com as suas dívidas que vão vencer no balanço seguinte ao no exercício seguinte ao do balanço, ou seja, em até 365 dias. Quando ele falar curto prazo, ele está trabalhando com um prazo de até 365 dias. As empresas que apresentam demorados prazos, né, prazos maiores de redução desse ativo circulante, elas necessitarão de uma maior quantidade de recursos para continuar financiando seus estoques, que vão permanecer por mais tempo parados nas prateleiras. Ou então, com os créditos com prazos mais longos concedidos aos seus clientes, estarão mais propensos a apresentar problemas financeiros. Você dá prazos muito longos aos seus clientes, é você confiar, né, no futuro, num país instável economicamente como o nosso, né? Vivemos momentos, né, anos de estabilidade, mas estamos vivendo agora momentos de muita instabilidade, né? É algo delicado essa questão do parcelamento. E aí, para complementar suas necessidades de financiamento, a empresa pode ter que, por exemplo, ela ter que precisar de capital próprio ou capitais de terceiros, como empréstimos bancários ou outro tipo de dívida que a empresa vai assumir para conseguir, né, pagar o seu passivo, as suas dívidas. Essa liquidez dinâmica ela vai ser calculada a partir da associação de 3 indicadores. Então, ela vai analisar o índice de rotação dos seus estoques, o índice de rotação de valores a receber, né, ou seja, conhecidos como clientes, e o índice de rotação de valores a pagar, ou também conhecido como fornecedores. Então, você vai considerar para essa análise os seus fornecedores, quanto você está devendo a eles, quanto vocês têm para receber de clientes e quanto vocês ainda têm em estoque. Aliás, como é que está a rotação dos seus estoques. Eles estão rodando aí. Esse tripé vai ser importante para a fixação dos percentuais de venda à vista realizadas aí nesse período de análise, assim como também os de venda a prazo. O cálculo dessa liquidez dinâmica é realizado pela aplicação dessa fórmula, onde a liquidez dinâmica vai ser igual a esse índice de rotação de estoques
multiplicado pelo seu quociente de vendas a prazo, somando aí a multiplicação do seu índice de rotação de valores a receber os clientes, vezes o seu quociente de vendas a prazo. E isso dividido pelo índice de rotação de valores a pagar. Então, ele considerou tudo nessa fórmula. Ele considerou quais são o seu quociente de vendas à vista, a prazo, sua rotação de estoque, sua rotação de valores a receber de clientes e a pagar a fornecedor. A interpretação da liquidez dinâmica quando iguais a 1, ou seja, quando você usa a fórmula e dá igual a 1, expressa um equilíbrio da política financeira que está sendo adotada por essa empresa. Os recursos, então, que são originados das vendas realizadas à vista e a prazo, eles estão fluindo para o caixa dentro de um prazo que é compatível com a sua liquidez das suas dívidas. Então, você está conseguindo gerenciar os prazos de pagamentos a receber, né, que é dos seus clientes, de uma forma que eles entrem no seu caixa em tempo para que você consiga pagar as suas dívidas. Basicamente, é como se você recebe aí um salário fixo, tal dia, pronto, até o 5º dia útil de cada mês. E você usa um cartão de crédito. Então, você tem ali contas a receber e tem ali o seu cartão de crédito, contas a pagar, não é? E aí, o seu dinheiro, ele cai sempre, vamos dizer, antes do dia 10. E você, sabiamente, colocou o vencimento do seu cartão para o dia 15. Isso vai lhe garantir que você consiga liquidar as suas dívidas, porque o dinheiro está entrando no caixa a tempo antes aí do prazo que você precisa pagar as suas dívidas. Na empresa, essa lógica. É entender que os meus clientes vão me pagar, e isso a gente tem que ter em mente. Não dá para você... são essas questões, gente, que, embora você não esteja ali na prática, mas você consegue se antepor. Você não precisa ir para a prática para saber que precisa fazer esse ajuste. Talvez quem não se atentou a isso, não estudou e não prestou atenção nisso, de repente passou por um momento abrindo seu empreendimento, né, em que ele não estava dando conta de pagar suas dívidas, porque os prazos dados aos seus clientes não chegavam, né, os pagamentos a tempo para você pagar suas dívidas. Você ficava, então, tendo que utilizar outros recursos. Então, você precisa de um capital de giro, ou seja, aquele capital que fica ali para você fazer isso, ficar cobrindo, ou seja, você pega o capital da empresa e não das suas vendas, para pagar o seu fornecedor, enquanto os seus clientes vão te pagando. Aí você vai... Só que essa situação não é uma situação ideal. O importante, o foco é que os seus clientes lhe paguem antes que você precise pagar os seus fornecedores. Então, quem não teve uma formação, talvez tenha ido direto para o mercado e passou por uma situação dessa e se viu numa situação de perrengue, né? Numa situação difícil. Quem nunca viu, eu sei muito, eu tenho alguns colegas que empreendem, eu só escuto eles falando que pega dinheiro com agiota, não é? Para cobrir cheque que vai cair e você não recebeu dos clientes. Por que isso acontece? Por que será? Faltou, será, um pouco de planejamento, de conhecimento prévio? Então, é algo que eles quebraram muita cabeça na prática para compreender. Às vezes, eles não conseguem sair daquilo. Não conseguem porque eles não sabem o porquê daquilo que está acontecendo. Eles só... às vezes, eles também não conhecem as ferramentas, né, os mecanismos. Então, um exemplo aí de que, às vezes, o conhecimento teórico, né, ele tem a sua importância. Abaixo de 1, nós estamos falando aqui uma situação igual a uma situação confortável. Abaixo de 1 já vai indicar aí, né, que poderá demonstrar que essa empresa está desenvolvendo uma política financeira inadequada. Se assim continuar, ela vai ter problemas futuros, ou seja, esse dinheiro não está entrando dentro de um prazo, né, que ele consiga pagar os seus fornecedores. E numa situação acima de 1,
quanto maior for esse grau de liquidez dinâmica, maior vai ser a sua capacidade financeira e mais fácil será essa empresa conseguir atender a política que ela implementou de financiamento das suas vendas e das suas compras. O REIS vai tratar a liquidez dinâmica como uma liquidez operacional. Vocês entenderam a liquidez dinâmica? É de boa, né, gente? Mas é importante vocês compreenderem como se dá essa questão dessa rotação de estoque. Primeiro que você tem que evitar, sempre que possível, ter muito estoque. Estoque parado é dinheiro parado. Dinheiro desvaloriza, a inflação corroendo tudo. Além de todos os custos que você tem, né, para ter um armazenamento. E essa rotação de estoque, ela é importante também que ela esteja sempre seja rápido, né? Que o estoque entre e já saia, entre e já saia. Agora, o estoque ficou ali parado, a sua rotação de estoque não está legal. Ou você está mantendo um estoque muito grande, e aí não é interessante, não é efetivo, não é eficiente. Né? Então, o REIS ele vai tratar essa liquidez dinâmica como uma liquidez operacional e ele explica que ela vai ser obtida a partir da comparação entre os prazos médios de rotação do circulante, né, e o prazo médio concedido pelos seus fornecedores. Ele vai dar aqui até um exemplo. Então, rotação dos estoques mais os recebimentos de venda, tudo isso dividido pelo pagamento dessas compras. Aqui deu 30 mais 90 dividido por 60, 2, né? Aí ele disse, se a gente observar o exemplo anterior, que a gente já vinha trabalhando, esse aí do 30 mais 90 dividido por 60, né? Igual a 2. Ela apresentou uma liquidez operacional que demonstra a relação que existe entre os prazos de rotação e os valores básicos do ativo e do passivo circulantes. Nesse exemplo, o índice de rotação do estoque é de 30 dias e o recebimento de vendas é de 90 dias. Se a gente divide, então, por 60 dias, que é o seu prazo de pagamento das suas compras, você vai ter esse resultado que foi 2. O que na análise financeira dos prazos médios do ativo e do passivo, né, normalmente uma expressiva diferença aí, né, entre a maior... Ai, gente, o negócio está bem no meio. Maioria, a maior. Rapaz, deixa eu pescar aqui, por favor. Um monte para mim aqui. Ai. Estamos no 5, né? Ah, mas não é isso daqui. Só um instante. Eu não consigo ler de jeito nenhum. E decorar é pior, né? Então, uma barra preta aí no meio. Como é que coloca uma barra preta para ficar na frente da apresentação? Poxa, qual é o número desse slide? 34. Pronto, já achei. 34. Pronto, aqui. Então, gente, ele trabalhou com prazos aqui, né? Prazo, o estoque ele compra em geral dura ali 30 dias. Ele leva os 90 dias para receber o dinheiro e ele tem 60 dias para pagar. Tá rolando aí, né? Então, ele vai dizer, normalmente, uma expressiva diferença maior nos prazos do ativo. A gente contar, então, esses 30 da rotação de estoque, mais os 90 dias do recebimento das vendas, 120 dias. Em relação a 60 dias, que é o do passivo, né? Que do passivo você só tem a questão do fornecedor. Então, é considerado um fator negativo para a capacidade de pagamento dessa empresa, haja vista que a dívida dela, ela vai vencer antes do pagamento das suas vendas. Aliás, do recebimento das suas vendas. Então, se
O meu estoque está saindo em 30 dias. Quer dizer que logo eu vou ter que renovar, não é isso? O meu cliente só vai me pagar em 90 dias. Em 60 dias, eu tenho que estar pagando o meu fornecedor, eu vou pagar com que dinheiro? E com que dinheiro eu vou repor o meu estoque? Será que eu posso rever esses prazos que eu estou aí estipulando para os meus clientes? Ou será que eu posso negociar com os meus fornecedores outros prazos? Não é? Então, esse índice, você encontrar um indicador desse, é para que você faça análise de como está a situação, o que é que precisa, onde é que eu preciso mexer aqui. Eu posso mexer nos outros dois. Na questão das vendas, na questão do prazo que eu estou dando aos meus clientes, assim como os prazos que eu estou recebendo do meu fornecedor. Se eu não quiser mexer com o meu cliente, eu já vou entrar em contato com os meus fornecedores, vou pesquisar outros fornecedores do ramo, né? Ver possibilidades de aquisições de compras em que você consiga prazos que consigam acompanhar o seu recebimento de dinheiro aí dos clientes, né? Você vai precisar fazer esses ajustes, mas você só consegue ajustar o que você consegue diagnosticar. E é com o indicador que você diagnostica. Você vai ali, faz o diagnóstico e pronto, consegue fechar ali um conceito. Gente, eu vou fazer o seguinte, né? Hoje a gente ficou ali 1 hora conversando e mesmo assim eu já apresentei muitos conceitos hoje, juntando com o da semana passada, né? É uma avalanche de conceitos. Então, eu não vou fazer a unidade 3 hoje. Vocês concordam? Acham melhor deixar para depois? Lembrando que hoje, dentro do sistema de vocês, do AVA, né, é que está previsto o primeiro encontro dessa disciplina. Nós já estamos no segundo, já finalizamos a unidade 2. Quer dizer que na semana que vem, quando eles lançarem a N1, né, vocês já vão estar numa situação bem mais confortável, inclusive de se aprofundar na disciplina, estudando em casa. Pode ser assim? Pode sim, Marcela. Até porque não dá mais tempo, né? Não, porque eu poderia continuar, mas eu já coloquei tanta coisa, enfiei tanta cor na sacolinha aí da cabeça de vocês, sabe? Que se eu ficar só enfiando, não é esse o objetivo, não é lotar a cabeça de vocês tudo de uma vez só, né? Não estou correndo para atropelar a disciplina, de forma alguma. Então, eu vou parar aqui a gravação.